Muitas coisas na vida têm um poder enorme e um tipo de poder que chega a ser imensurável, invisível. E dentre eles eu destaco a amizade. E a amizade ela dá suporte para as nossas vidas. Ela é muito importante como estrutura, como base da nossa existência. Mas eu acredito que através da minha história, a amizade ela passeia por realidades, por mundos, por vivências e acaba em lugares e épocas diferentes assumindo nuances e características completamente diferentes. Mas eu creio que, independentemente dessa realidade que às vezes cai até no mundo da subjetividade, da relatividade, tem algumas coisas que fazem parte do cerne, do núcleo da amizade. Para que se chegue a uma amizade, eu acho que a primeira coisa que acontece é a afinidade, né? E não sei se isso é um defeito, um problema humano, mas nós somos muito seletivos, né? Nós permitimos que o sentimento, especialmente o sentimento de afinidade, venha definir nesse processo seletivo quem durante a vida será ou serão os nossos amigos, ou ainda para quem nós seremos ou representaremos essa amizade para os outros, que podem muitas vezes estar perto e podem também estar longe. Mas eu acho que há uma preservação nessa questão da amizade. Mas antes de falar sobre isso, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque às vezes a gente parte, a grande referência, a gente parte da referência de nós mesmos. E através dessa partida, desse start, a gente acaba ditando para nós, também para os outros, para a vida, o que é amizade. E acredito que esse é um perigo. Mas independentemente das formas, das vivências, dos subjetivismos, dos relativismos, existe alguma coisa na amizade que é essência. E isso independe de lugar, isso independe de pessoas, independe do tempo, isso independe de distâncias. E eu fico pensando sobre isso. E eu acho que dentro das minhas deformações e também equívocos em relação à amizade, eu estabeleci, balizei um processo
na minha vida sobre esse kit básico que deve conter a amizade. E eu acredito que muitas vezes a amizade ela é levada através de contatos e palavras. E muitos de nós passamos a vida inteira apenas com os contatos, sejam eles através de mídias ou sejam eles através da própria presença nossa do lado, de uma visita. E palavras. Às vezes uns têm mais dificuldades de verbalizar o sentimento, o amor de amizade, né? O sentimento de amizade, o amor que um amigo tem pelo outro. Isso é bom. Isso não é ruim, ao meu ver. Mas eu acho que a amizade, no que diz respeito ao seu conteúdo, ela precisa de plataforma. Ela precisa desembocar em algum lugar e desembocar de forma prática. E o que eu quero dizer com isso é que não basta apenas palavras, ou mesmo uma visita, ou mesmo um texto, ou mesmo uma batidinha no ombro. Eu estabeleci isso para minha vida muito cedo, de forma até exagerada. Alguém até me disse uma vez que o meu grande hobby era não apenas estar com os meus amigos, mas ajudar os meus amigos. Mas isso de forma completamente liberal, totalmente livre, e mais do que isso, eu acho que silenciosa. Um amigo que ajuda o outro, e isso extrapola também a amizade. Eu acho que qualquer ser humano que se predispõe a estender a mão, ajudar, não precisa colocar a boca no trombone. Tem que ser naquele critério do Evangelho de que uma mão faz, a outra, mesmo fazendo parte do mesmo corpo, nem toma conhecimento. Talvez o meu equívoco, o meu pecado seja criar expectativa, e essa eu acho que foi a trajetória da minha vida, criando expectativas de retorno, de feedback dos meus amigos na mesma intensidade que eu emiti. E quando eu leio isso, eu medito sobre isso, eu me cuido demais para que não fique uma filosofia, um pensamento, ou até quando verbalizo, um discurso de vitimidade, né? Porque a vitimidade ela é confortável. Mas também não anulo, sabe, a possibilidade de perceber o quanto as nossas amizades, às vezes, elas caem num plano superficial que não desemboca em nada, não vai a lugar nenhum, não tem uma plataforma para ela se embasar, e que tudo meramente não passa de tentativa de agradar com palavras, com textos. E aí é o ponto que a gente não desperta para uma coisa muito poderosa que tem dentro de nós mesmos. A gente faz muitas coisas na vida, mas eu sempre acreditei
que por mais que a gente faça, ainda existe uma possibilidade de dar ainda, mesmo sem força, um passo a mais. Ou seja, fazer alguma coisa a mais. E o que eu quero dizer com isso é que as amizades, às vezes, elas estão apenas num plano teórico. E talvez seja por isso que nos abala tanto a gente assistir um filme como, por exemplo, O Resgate do Soldado Ryan, quando a gente ouve uma história aí pela internet ou mesmo nos discursos religiosos sobre a verdadeira amizade. E tem uma dela que todos acredito que já tiveram acesso, né? Porque o que roda pela internet é alguma coisa absolutamente rápida e chega praticamente ao conhecimento de todos aqueles que têm acesso à internet, né? Mas essa história fala, a gente também não sabe se essas histórias têm cunho verídico ou não. Fala acerca de uma batalha, de uma guerra, e que parte do batalhão foi ferida, outra parte foi morta e outra parte sobreviveu. E nessa parte que sobreviveu, tinha um soldado que era muito amigo de um que ficou ferido e que ficou gravemente ferido. E se sentindo incomodado e tendo dentro dele esse núcleo de que a amizade ela precisa ser expressada em atitudes e não apenas só em palavras, esse soldado pediu autorização para o superior dele voltar lá e buscar o amigo. E o superior então negou e disse para ele: não, você não vai fazer isso, até porque ele já deve estar morto. Mas esse soldado ele resolveu desobedecer a ordem do superior e voltou até o local onde estava supostamente morto o seu amigo. E foi até lá e voltou. E voltando, o superior perguntou a ele: cadê o amigo? Você não foi lá buscá-lo? Não disse a você que ele estava morto? E então aquele soldado diz ao superior: na verdade, ele está morto. Mas no momento em que eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E quando ele olhou para mim, ele me disse: eu sabia que você viria. Eu acho que essa história ela ilustra muito alguns amigos que eu tenho, que em face a grandes lutas que eu tive na minha vida, de forma muito específica, nesse tempo que eu me ausentei do meu país, nesses últimos quase 2 anos de lutas com enfermidade, mudança, trabalho, adaptação num local muito diferente daquele que eu nasci. Eu vejo e enxergo esse núcleo de pessoas que não se acomodaram simplesmente. E nós, cristãos, eu acho que temos uma virtude que às vezes essa virtude se torna um problema, que é uma oração, e graças a Deus pela oração, né? Às vezes na vida a gente pode fazer muito mais
do que simplesmente dizer: estou orando por você. Não estou desmerecendo, por favor, me entenda, não estou desmerecendo a oração. Eu creio que a oração ela faz bem a gente, ela tem poder, mas um pouquinho para além da oração, existem possibilidades de gestos, de caminhada na direção, na possibilidade de você se encher de misericórdia e de você dar um passo prático e não ficar apenas na teoria se justificando que afinal de contas, eu lembro de você todos os dias. Isso é muito bom ser lembrado, é muito bom ter um intercessor. Mas às vezes na vida a gente tem pessoas que precisam mais do que isso. Eu quero deixar essa reflexão aqui de forma bastante positiva, para os meus poucos amigos que possuem esse núcleo, que mesmo fazendo a base, que é o contato, que é o interesse, tem feito muito mais. Tem ajudado no silêncio, tem socorrido não somente a mim, mas tantos outros. E esses amigos aí são verdadeiros anônimos da conspiração do bem, anônimos de Deus. Porque é melhor a gente trabalhar positivamente assim do que simplesmente a gente lamentar por tantos teóricos, por tantos que não têm a consciência de que o verdadeiro amigo, ele não é indiferente, ele não silencia, ele não se acovarda. O verdadeiro amigo, eu acredito que são esses que eu tenho experimentado na minha vida, que da forma mais inesperada, de repente, eles surpreendem, não apenas com palavras, com orações, mas surpreendem com gestos, surpreendem com um amor que não apenas é verbalizado pela boca, mas um amor que é, de fato, transformado, concretizado em atitudes. Que eu e que você possamos pensar um pouquinho sobre isso. E quero que essa realidade de que cada um de nós pode fazer um pouquinho a mais do que a gente tenha feito, é uma verdade que pode ser assumida por cada um de nós. Enquanto eu aguardo aqui alguém que chega para poder abrir a porta do meu trabalho, eu fiz aqui esse vídeo e meu interesse é inquietar você e mexer com você, para que de repente a gente forme aí essa mentalidade de que a amizade é mais do que teoria, é mais do que verbalização. A amizade é sacrifício, é investimento. A amizade é prática. Que Deus nos abençoe.